Então vamos todos nós nesse momento. Deus de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, rogamos a Ti neste momento, Senhor, que se derrame sobre cada um de nós, sobre todos os nossos lares, Senhor, toda essa energia balsâmica e curadora, que os espíritos bondosos sobre a ordem do grande Mestre Jesus venham nos orientar, nos instruir, trazer as instruções necessárias para o nosso aprendizado, para que possamos nós, ó Senhor, utilizarmos a nossa mediunidade, Senhor, esse dom que o Senhor nos deste, Pai, da melhor forma possível, Senhor. E rogamos neste momento aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, instrutores, toda a nossa equipe de trabalho, que se façam presentes, nos auxiliando, nos amparando na aula da noite de hoje, Senhor. E assim, Pai, te pedimos permissão para abrirmos os nossos trabalhos de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Vamos continuar nossos estudos. Hoje nós vamos estudar as propriedades do perispírito. É algo muito bom, muito bom. Nós precisamos compreender fluidos, como o perispírito trabalha, como que nós vamos manipular fluidos, como movimentamos fluidos, como exercitamos a mente para esse trabalho. Propriedades do perispírito. O que meu perispírito pode fazer? Como que ele pode trabalhar? Quem sou eu? É isso daí. Quem sou eu? Então, vamos estudar. O quem sou eu, médium na plasticidade, na ponderabilidade, na luminosidade e na penetrabilidade. Então, meu perispírito tem tudo isso. Nós, médios, temos isso. Então, o que é essa plasticidade do meu perispírito? Você tem que estudar para você e não para fora. Então, quando fala de espírito, de alma, de médium, é para nós. Nós estamos estudando para nós, nosso íntimo, nossa alma. Plasticidade. O perispírito é a extensão da alma. Então, tudo que tem na minha alma tem no meu perispírito, porque é ele que agasalha a minha alma. E o perispírito estende todas essas informações para o meu corpo físico. Então, eu tenho a alma, meu perispírito agasalha a minha alma com a forma do corpo físico, e ele passa para o corpo físico, para o meu corpo físico, essas impressões. É um eterno espelho mental, moldando-se de acordo com o seu comando plastificante. Então, tudo que eu penso, você pensa, nós pensamos, nós fazemos nosso perispírito. Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, eu sou aquilo que penso, o bem ou o mal. É isso que se torna o crescimento, que a mediunidade, o conhecimento espírita, nos leva a crescer e a evoluir e construir um mundo melhor. Explica rejuvenescimento que experimenta os espíritos desencarnados. Então, nós, né, que vamos morrer aí com 80 anos ou menos, e aí a gente quer ficar com 35, aí eu e o Rodrigo vamos falar, não, a gente quer ficar nova, quer ficar com 35 para poder trabalhar, com 80 não vai dar. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos mudar, porque essa vontade de ficar jovem pode nós querermos continuar com a aparência de mais velhos? Podemos. Isso é uma condição do desejo da alma. A alma quer ser nova? Será. A alma quer se sentir meia-idade? Vai se sentir. Quer trazer aparência
já da idade, ela vai trazer. Então, isso é uma condição da alma e nós, vamos reajustar o perispírito. Nós vamos reajustar. Olha que interessante isso daqui. Operando nos circuitos da perturbação e da crueldade, quer dizer, trabalhando em locais, em ambientes de perturbação e da crueldade, nós só podemos usar perispiritualmente os moldes que ligam o espírito a vivências pretéricas e atuais. Quer dizer que os espíritos, atuando, vindo da espiritualidade, para socorrer os espíritos na crueldade, na maldade, na perturbação, no egoísmo, no orgulho, eles vão usar a vida pretérita, quer dizer, o passado deles, ou atual, ou agora, ou o passado. Então, o espírito pode usar, vai mudar essa aparência para um mago, para um índio, para um guerreiro, para um samurai. Ele vai usar a aparência que deseja de criança, o que ele quiser. Então, nós precisamos entender e parar com os faniquitos do índio, do caboclo, do preto velho, disso, daquilo. O que nós precisamos ver é se esta aparência atrás dela tem a bondade, a moral, a ética, os bons costumes. É isso que interessa. Mas o espírito pode mudar e vai mudar. É só ele querer. Outra situação. Pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que entra no processo de retração. Quando essas almas julgadoras, mas perversas, que elas ficam num único processo de lembrança, para de vivenciar e entra na perturbação desequilibrante, não para de pensar naquilo, não para de julgar, não para, é só aquela mente. E essa mente entra totalmente. Ela não para e ela começa a desgastar o fluido vital dela, a energia vital. Porque seu pensamento está voltado só naquela situação, só naquela vingança, de dia e de noite, séculos, só naquela situação. O que vai acontecer? Ele vai sofrer um processo de retração, porque está perdendo energia, está perdendo toda a sua vitalidade. Então, começa a retrair-se. Isso se torna um ovoide, destinados na ideia de fazerem justiça com as próprias mãos. A auto-hipnose, criando uma fixação mental única. Então, o espírito, um vingador, um espírito familiar, um espírito amigo, alguém que ficou com uma mágoa, com uma situação muito infeliz ao nosso redor, ele pode entrar nesse processo de retração, se ele não for socorrido adequadamente antes de entrar nesse processo, ok? Então, é o médium que analisa. Então, a gente ouve falar dos ovoides. Então, vamos entender o que é o ovoide. O ovoide é um espírito amigo, um obsessor, um adversário, cobrador, e que ele está aí há 100 anos, 200 anos, 1000 anos, no processo de nos causar dano. Ele não faz outra coisa. Ele ficou com a mente fixada na sua forma de entendimento. E os órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função. Então, como ele para todo o seu sistema e só usa a mente para aquela energia e fica ali, só naquela energia, vinculados à sua própria vítima,
o ódio voraz ou o egoísmo. Então, nós temos que ver aí essas bolinhas, as bolinhas que ficam ao redor das criaturas. André Luiz fala disso. E nós, médios, quando encontrarmos essas bolinhas, os ovoides, nós temos que socorrer, porque eles pararam de existir, pararam de crescer, pararam de evoluir, pararam de construir um mundo melhor, estagnaram-se, pararam e chegaram a ficar embrutecidos dentro da sua própria aura espiritual. Como que eu vou socorrer um ovoide? Nós vamos desvincular das suas vítimas. Então, nós vamos tirar as bolinhas de lá, né? Porque o espírito ele se volta ao estado de feto novamente, modificar as transformações sofridas no perispírito. Como ele parou de viver, parou de receber energia, parou de vitalizar, parou de crescer, parou a sua mente, ele entrou nesse estado letárgico. Então, nós, médios, temos que despertá-los e acordá-los novamente, enviando energia, socorro, para voltar a pulsar as forças eletromagnéticas do perispírito. Pulsar. Precisa novamente voltar ao processo de crescimento. A alma, então, é como se ligar alguém que está parado, neutralizado, não pensa, e você vai dar aquele choque vibratório para que comece a bater o seu sistema. Todo o seu sistema tem que voltar a trabalhar novamente. Expandir o perispírito, readquirindo forma e funções dos órgãos, como um feto humano. Então, é esse o processo. É como retornar novamente a crescer. Então, o ovoide é um espírito que parou no tempo, pela sua vingança, pelo seu ódio, pode ser um familiar, pode ser um ente querido, pode ser uma pessoa embrutecida, pode ser alguém. Então, não tem nada de médium ter medo e faniquito nenhum. Isso daí é um trabalhinho como outro qualquer, só que tem que ter técnica e conhecimento. Técnica e conhecimento. Processos idioplásticos. Basta que o espírito pense em uma coisa para que essa se produza. Então, todo espírito, ao pensar, ao desejar, ele produz essa informação. Ele recebe essa informação. Então, essa informação que a gente fala, aquela pessoa é um demônio, aquilo é um satanás, o espírita não deve falar isso. Nem que o outro é um demônio, nem que um outro é um satanás, que ele não tem jeito ou que ele não vai vir a gente nunca. Porque nós temos que passar informações de progresso, de crescimento, de autoavaliação, do desenvolvimento da alma. Assim, o espírito, para se fazer reconhecível, pode plasmar várias aparências. O espírito para vir, para que o médium conheça ele, reconheça, por alguma razão, o espírito pode plasmar, pode aparecer para nós estropiado, se foi que nós o conhecemos estropiado. Pode vir coxo, pode vir ferido, com cicatrizes, se for necessário para comprovar a identidade. Ok? Por quê? Imagina eu, tá? Gordinha, tá? De cabelo branco, aí eu vou chegar aqui, vou falar com a Márcia, magrinha, de cabelinho preto, né? Aí você, não, essa não era assim de jeito nenhum, era assim, não era assim. Araci era gorda, tinha um cabelo branco, não era magrinha assim, não, essa não era assim, essa é outra, entendeu? Então, o espírito, quando ele vai aparecer para alguém,
ele vai usar a aparência que o outro pode reconhecê-lo. Tá ok? Sempre, sempre. A não ser que ele não queira se identificar. Aí eu vou ficar magrinha e vocês não vão saber que sou eu, tá bom? Ou se eu vim negra, vocês também não vão me conhecer, porque agora eu sou rosada. Então, é isso daí. É isso que vocês têm que entender. O espírito pode aparecer do jeito que desejar. O mesmo se observa no traje. Um guerreiro aparecerá com a sua armadura. Os sábios com seus livros. Um assassino com um punhal. Os superiores, os espíritos superiores. A aparência é sempre bela, serena e nobre. Todos os planetas são habitados pela alma humana. Aparência humana para a perfeição. Então, esses ET de olho preto, essas caras deformadas, essas coisas que eles querem colocar, isso não existe, só nos mundos altamente inferiorizados. Quando uma alma superior, ela quer se comunicar, ela virá com uma aparência serena. Serena porque o espírito traz isso dentro dele. As almas inferiorizadas vão aparência feroz e bestial. Vão aparecer com essas caras feias, com essas carrancas, com garras, com unhas. Isso são espíritos inferiorizados. Então, um médium tem que entender isso. A alma terá sempre aparência humana. Humana. Cada vez mais bonita. Cada vez mais bonita. Só isso. O espírito, na reencarnação, mostrando aspecto altamente positivo. Então, se nós desencarnarmos, formos atendidos, fomos socorridos, amparados, e no mundo espiritual, nós estivermos com essa cor bonita, né? Essa cor linda, essa cor azul, nossa alma está bem, nós vamos formar e plasmar esta energia no corpo infantil que nós vamos nascer. Nós vamos transmitir para o nosso novo corpo físico essa impressão benévola para nós. Também na retroatividade do espírito. Então, o espírito adulto vai reduzir, até que ele venha se formar um óvulo novamente. E ele vai dar vida ao óvulo, vai começar tudo crescer, desenvolver até ele nascer de novo. Então, esse processo de retração, o espírito também faz por alta punição. E no processo reencarnatório, nós o fazemos porque estamos dentro de uma lei, a lei reencarnatória. Então, nós podemos, com o perispírito manchado, manchar o feto em que nós vamos reencarnar, porque nós trazemos manchas perispirituais ainda desorganizadas. O espírito não aprecia o ato do nascer. Né? Nós estudamos numa aula antepassada que o ligamento do coronário, nós ligamos o coronário. E na morte, desliga-se o coronário. Então, a gente nunca lembra o momento que nasceu, e nem o momento da morte também. Nem do nascimento, não temos consciência nenhuma. Nem da morte e nem do processo reencarnatório. A concepção. O corpo que lhe destina o espírito é apanhado por uma corrente fluídica semelhante a uma rede. As ideias no processo reencarnatório, quando nós já estamos ligados no útero da nossa mãe, as ideias nos ficam confusas e ganham uma perturbação à medida em que nós nos aproximamos já do momento do nascer. No processo dos 8 meses, 9 meses, o espírito, ele sente, desde o momento em que ele se liga àquela família, para o processo reencarnatório, ele ouve todas as conversas, ele fica sabendo a casa que ele vai nascer, o que o pai fala, a mãe fala, a avó fala, o tio fala, e todo mundo fala.
Então, o espírito, ele já ressente os padrões vibratórios e as irradiações familiares. Por isso é muito importante nós, espírita, sabermos que o espírito, no processo reencarnatório, ele registra os pensamentos de todos nós, porque ele é adulto. Ele só ganha essa perturbação já próximo ao processo reencarnatório. Aí isso se apaga porque ele está se preparando para um novo retorno. Ao respirar, a perturbação dissipa, as ideias voltam aos poucos. Então, no momento em que nós respiramos, chegamos na Terra, a nossa mente começa a ter um outro estágio no processo reencarnatório. Então, isso é muito bom nós entendermos como nascemos e como vivemos aqui. A densidade. Qual será a densidade do meu perispírito? Meu perispírito é uma matéria quintenciada, tá? É uma matéria sutil, é uma matéria diferenciada, está um pouco diferente da matéria física da Terra. Meu corpo é retirado da matéria da Terra, dos minerais, do vegetal, do reino animal. Meu corpo físico é terreno. Todas as emanações de tudo isso vem formar meu corpo físico. Mas meu perispírito, ele é diferenciado. Ele está numa outra dimensão. O espírito elevado, moralmente, é rarefeito e mais sutil. Quando nós somos bons e temos uma moral, uma ética, nós somos mais rarefeitos, mais sutis, somos mais leves. Quando menor a densidade, menor o seu peso e maior a sua luminosidade. Então, quando nós estamos escuros, densos, pesados, quando menor a densidade, menor o seu peso e maior a sua luminosidade. Então, a luminosidade é quando nós tiramos o peso, tiramos a escuridão, tiramos essa agressividade. Por isso, o médium tem que trabalhar em si mesmo, tem que auto-higienizar-se, tem que tirar as partículas escuras, as partículas feias, grosseiras, agressivas, para colocar as partículas luminosas. Esse é o trabalho da mediunidade, esse é o trabalho de alta reforma íntima, nós trabalhando dentro de nós mesmos. A densidade nos espíritos inferiores. Então, se nós estamos nessa densidade, lembramos mais do tempo da vida terrena, que pode ser muito parecida. Então, nós vamos morrer e vamos só ficar lembrando que lá na Terra eu tinha isso, na Terra eu tinha carro, na Terra eu tinha ouro, na Terra eu tinha aquilo. Nós ficamos ligados nesse mundo muito denso da matéria. E nós temos uma aparência muito materializada, nós ficamos muito denso, muito pesado. E esse peso das almas inferiorizadas é impossível ter luz, porque nós somos escuro. Por isso que o médium tem que autolimpar, desintegrar, solver, higienizar, tirar as partículas escuras, enegrecidas da alma e começar a limpar e colocar luz. É isso que somos. E médium tem que aprender, médium tem que cuidar de si. Nós não saímos da escuridão para a luz se você não trabalhar. Por quê? O fluido escuro é escuro, mas ele só muda com a força mental. Ele só se transforma com a força mental. Se não houver uma força mental nos fluidos escuros, para que eles se solvam, explodam e formem luz, nós não ficaremos luminosos nunca. É preciso trabalhar no sentido da evolução. Ponderabilidade. Nossa posição mental vai fazer com que nós determine o peso específico do envoltório espiritual.
Então, eu posso ter um perispírito pesado ou um perispírito leve. Depende de mim. Ou eu fico toda cheia de bolinha, presa, chumbada, né, enegrecida, ou eu vou ficar mais leve. Essa decisão é nossa, da nossa mediunidade, do nosso trabalho, do meu querer. Eu quero ser luminosa, eu serei. Eu quero continuar pesada e ninguém vai me mudar, vou ficar aqui desse jeito. Não vou me mudar, não quero me mudar, não vai. Vai continuar pesada, vai continuar escura, vai continuar do jeito que está. Quem muda é a alma, sou eu, meu pensamento. E, consequentemente, o habitar que lhe compete, criado pelo padrão vibratório. Então, eu vibro maldade, eu crio energias escuras em minha volta. Eu vibro a bondade, a misericórdia, eu tenho energias claras. Então, eu sou aquilo que penso, eu sou aquilo que faço, mas eu tenho saída para autolimpar-me, automodificar. Ponderabilidade. O espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos da mente degenerada. Então, veja bem, esse fluido pantanoso, pesado, escuro, denso, sujo, imundo, é a alma que faz. É a alma. Então, só podemos mudar essa condição quando eu começar a pensar que eu quero sair dessa situação e quero encontrar uma região boa, luminosa. Marcam a dimensão trevosa. Os espíritos que estão nessa condição desconhecem que eles podem mudar a mente. Por isso é que chama-se doutrinação, evangelização, orientação aos espíritos, dizer a ele que existe possibilidade, que ele não precisa ficar ali naquele charco, naquela imundície da sua mente, se ele quiser sair. Só que ele não entende isso, porque a sua mente está ali, está presa na sujeira. Então, somos nós, médios, que precisamos estudar para compreender que nós podemos transformar o charco em luz. Nós podemos transformar o charco em roupas limpas. Somos nós que fazemos isso. É isso que o médium precisa compreender e saber. A luminosidade. Como que eu vou me tornar luminosa? Como? De que forma? Se desenvolve sob o influxo da atividade mental, chamado prece. Prece. Olha que chique. Prece. Então, o poder da prece, o poder de estar com Deus, o poder de estar com Jesus, o poder de trabalhar com tudo isso. Então, a prece é algo grandioso e que nós precisamos estar concentrados, irradiando, vibrando através da prece. E das qualidades morais, que é a reforma íntima. A reforma íntima só vai acontecer se nós, médios, desejarmos. Se nós, espírita, quisermos melhorar. Porque isso não vai vir de fora, cair na nossa cabeça. Porque nós somos almas inteligentes, almas capazes. Nós temos capacidade de pensar e dizer isso quero, isso não quero, isso não pode. Nós temos inteligência. E é isso que nós temos que começar a usar a nossa inteligência. É o farol, é a própria luz. Então, uma alma, quando ela está luminosa, um espírito que aparece luminoso, é a sua luz. É a luz, são as partículas no perispírito que brilham. Lá do lado de fora, elas estão dentro. Aquilo irradia, porque ele vibra, então ele pensa. E essas partículas se tornam luminosas.
O espírito é escuro, pesado, denso, está lá no charco. Por quê? Porque ele não pensa nada, porque ele só quer coisa ruim, porque ele só quer coisa triste. Então, nós que somos a beleza da alma, meu pensamento. O que é escuridão? A falta da prece, da fé e da moral. Luz é uma irradiação eletromagnética. Então, eu faço a luz. Tá? Então, nós, médios, devemos estar sempre preparados para esse trabalho. Olha, esse é um outro ponto que médium tem que saber. Penetrabilidade. Ao espírito, eu, você, qualquer pessoa, após a morte, podemos atravessar qualquer barreira física. Quando estamos no perispírito, nós podemos atravessar. Nada vai nos impedir. A matéria nenhuma põe obstáculo. Não porá obstáculo. Ah, não tem porta, não tem janela, a gente pode sair de qualquer lugar que nós adentrarmos. Ok? Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Porque nós estamos na quinta dimensão. Ok? Nós estamos numa outra dimensão. Então, a alma que morre bem, que ela é trabalhadora, que ela fez o bem, cresceu, aprendeu, que ela criou a luminosidade, ela tem esse mundo, essa predisposição de leveza da alma. Penetrabilidade. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Os espíritos inferiorizados não conseguem atravessar porque ignoram e desconhecem o seu poder de ação. Então, eles também acham que não vão sair dali, da escuridão, que eles estão ali, e eles continuam. Mas eles podem adentrar. Nada vai impedir um espírito mau de adentrar aonde ele quiser. É isso daí, é muito interessante. Atenção, perispírito. Todos os corpos são porosos. Tá? O nosso perispírito é cheio de buraquinho. Tá? É poroso. Entra qualquer irradiação, qualquer vibração, qualquer desamor, desafeto, bondade, misericórdia. Todos os corpos são porosos. Presta atenção. É preciso empregar a pressão ou o calor para dilatar a substância de que se quer fazer atravessar por outras. Então, é de suma importância. Para limpar, higienizar, nós precisamos de pressão e calor. Para solver, limpar, esterilizar. Isso faz parte do nosso crescimento. A limpeza do perispírito, podemos ser poroso e usar pressão. Por ser poroso, porque ele é poroso. Sobre as partículas fluídicas deletéricas, o calor, a regeneração. Então, o calor, por essa razão, quando nós estamos doentes, nós temos febre. É importante o calor. Tá? Se tirar o calor do nosso corpo, nós morremos. Se nós ficar muito tempo em lugar frio, nós também vamos morrer. O calor em excesso também mata. Mas, de ordem geral, as partículas atômicas e subatômicas da nossa alma, quando elas estão trabalhando numa densidade densa, então ela está solvendo, desmagnetizando. Quando nós autolimpamos, nós vamos encontrar essa cor azul. Então, nós temos o vermelho e o azul. É preciso limpar, higienizar, exteriorizar, tirar para fora toda a sujeira perispiritual. Colônia espiritual. Tá? Levar os espíritos para as colônias espirituais. Todo o tratamento nosso, todo o socorro, nós precisamos prestar o socorro para todos os espíritos. Nós estamos finalizando a nossa aula, o fechamento da nossa aula. A alma e o espírito constituem um todo indissolúvel.
Nosso perispírito estará cuidando, velando, protegendo a nossa alma. E quem vai dar o brilho ao perispírito somos nós, não é Deus, ok? Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para desenvolver a inteligência e a nossa capacidade de nos tornarmos luminosos. É isso que somos. E boa noite, e até a próxima segunda-feira, quando aqui estaremos novamente.